1 Coríntios, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 24 e 25. Vamos lá então, 1 Coríntios, no capítulo 9, 24 e 25. Obrigado, pastor. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia, querido. Glória a Deus. Deixa eu até tomar uma água, depois desse versículo. Então, queridos, hoje eu gostaria de falar, queria que você anotasse o título. Se você anota, é o esforço de um vencedor, ou o esforço de um campeão. O esforço de um campeão. No caso, você é o campeão que está aqui, está sentado nesse lugar, você que está em casa também é um campeão. E nós vamos falar do esforço que um campeão precisa ter para ser um campeão. E o apóstolo Paulo, nesse texto, ele descreve para nós que a nossa vida é como um grande estádio, uma grande corrida, onde nós participamos nesse lugar, onde existe uma preparação para aqueles que estão nesse lugar, existe um prêmio a ser ganho no final de tudo isso. E ele destaca ali nessa corrida, onde esses atletas estão correndo, que apenas um consegue chegar no final e ser o campeão. Apenas um tira essa medalha de ouro. No caso ali eram coroas, antigamente não se entregavam medalhas, se entregavam coroas. Então, essas coroas, seria do primeiro lugar. E no versículo 24, algo interessante ele fala, corram de tal modo que alcancem esse lugar. Ele não está falando, vão andando, vão caminhando, vão assobiando, vão olhando para o lado, porque as coisas estão acontecendo, olhando para trás, e vão. Não, ele fala, corram. E é interessante que quem corre não tem tempo de olhar para trás. Eu até tentei umas vezes correr e ficar olhando para trás. Alguns acidentes acontecem, geralmente, quando acontece isso. Então, quando ele fala corram, olha para frente. Continue caminhando, continue firme, olhando para frente. Então, é isso que ele está falando. Ou seja, eu quero que vocês não só andem, mas vocês corram, que vocês lutem para chegar lá nesse lugar. Corram, lutem para chegar no lugar que vocês precisam chegar, que é na linha de chegada. E por que ele diz isso? Porque nesse estágio, nessa corrida da vida, onde corredores eles vão, onde apenas um só ganha um lugar no pódio, a gente sabe que hoje nós temos medalha de ouro, prata e bronze, mas nesse texto ele fala que só o primeiro lugar ganhava, mas na corrida da vida cristã é um pouco diferente. Não é o primeiro lugar somente que chega, mas é para aqueles que realmente se esforçam em toda a caminhada para chegar no final. É isso que fala. Então existe um prêmio, que Paulo fala que é muito maior do que qualquer coroa, um prêmio que é muito maior do que qualquer medalha que você possa ganhar. É o lugar de conquista, onde Deus tem para nós, onde o mundo não sabe o que significa isso. O tamanho dessa glória é estar nesse lugar, chegar diante de Deus, mas estar para aqueles que se dedicarem a chegar. Nós costumamos falar, Deus fez tudo por nós, a graça do Senhor sobre a nossa vida, Ele já fez tudo, nós não precisamos fazer nada. Mentira, Ele já fez tudo, Ele já fez, a parte dele está feita, a corrida dele foi a jato, ele voou 3 anos e meio, correndo para chegar no lugar, para abrir o acesso para que nós possamos, nessa corrida, nós também chegarmos aonde Ele já chegou. Mas nós precisamos correr, como o pastor Ney falou, não é andando, não é indo embora, olhando para o lado, indo para lá, indo para cá, não é essa direção. Deus nos dá uma direção, nós precisamos tomar essa linha e nós corrermos até a linha de chegada. E queridos, a dedicação é que vai importar nessa trajetória. O que vai importar não é nós sermos a plateia para ver os atletas correrem. Nós não podemos ficar de fora dessa corrida só olhando, talvez até aplaudindo ou talvez vaiando. Nós precisamos ser os corredores. Paulo diz que nós que precisamos estar nesse lugar, os corredores somos nós, o esforço é o nosso esforço. E se todos procederem dessa forma, como ele fala, todos nós seremos campeões. Todos.
Não vai ser só um só que vai ganhar essa medalha de ouro, essa coroa. Todos nós, se perseguimos essa trajetória, esse caminho, nos esforçando para chegar lá, todos nós seremos campeões. E é o prêmio mais valioso que você possa receber ou sonhar na sua vida, porque é o prêmio dado pelo próprio Deus e se chama salvação. Amém? E nesse texto, Paulo ele estava falando à igreja de Corinto, que é uma igreja grega. Nós sabemos que os Jogos Olímpicos começaram na Grécia, né? Todos os Jogos Olímpicos lá, e em Corinto, né? Também tinham Jogos Olímpicos, só que eram Jogos Istmicos, né? Eles não eram chamados ainda Jogos Olímpicos, eram Jogos Istmicos, esse era o nome. E acontecia também, cada 2 anos, aconteciam lá. Então, quando Paulo fala dessa corrida, desses atletas, dessa coroa, ele está falando para alguém que entendia, que assistiam os jogos, que viam as corridas, as coisas acontecerem. Então, era algo palpável para eles, é algo claro aquilo. Porque eles gritavam por aquilo que eles estavam vendo, aqueles corredores, para o primeiro lugar, eles gritavam, um chegava em primeiro. Mas glória a Deus, porque nós temos uma esperança, que se todos nós corrermos, todos nós vamos ganhar. Todos nós seremos os vencedores. E eu estava orando, né, quando o pastor falou que seria eu hoje, né, para ministrar, eu orei, falei, Espírito Santo, me fala o que você quer falar para a igreja, né? E ele me fez lembrar, realmente, de algumas semanas atrás, né, que eu estava assistindo televisão, e é uma coisa que eu quase não assisto, eu procuro lá na nossa casa, nós nem assistimos televisão, mas eu fui num outro lugar e eu acabei vendo os Jogos Paralímpicos, não sei se vocês chegaram a ver, né? Existem os Jogos Olímpicos e depois os Jogos Paralímpicos, que são aqueles Jogos Olímpicos de pessoas paraplégicas, pessoas que não têm um membro, que não têm a perna, e eu nunca tinha visto naquela intensidade tudo aquilo. Né? Eu sou ortopedista também, vejo muitas pessoas mutiladas todo o tempo, muitas deformidades, mas aqueles atletas daquela intensidade, eu confesso que eu nunca tinha visto aquilo. E aquilo me chamou muito a atenção, o Espírito Santo me fez lembrar para eu falar sobre isso hoje, sobre esse texto que nós lemos. Porque estavam acontecendo, acho que até hoje, as Paralimpíadas do Japão, em Tóquio. Estava acontecendo, se não me engano, terminaram hoje. Né? E algo intenso, né, que eu estava vendo ali naquele lugar, aquelas pessoas portadoras de deficiências físicas, existiam cegos ali, deficientes visuais, deficientes físicos, sem braços, sem pernas, só com o tronco e algum membrozinho pequeno, às vezes da mão, e essas pessoas nadavam, elas saltavam daquele trampolim, coisas que muitos de nós às vezes temos medo de pular, eles saltavam e eles nadavam com um braço ou com o resto de braço que eles tinham, e eles venciam aquelas provas. Eles não paravam enquanto eles não chegavam. Isso me chamou a atenção e eu falei, eu preciso falar sobre isso. Eles corriam, eles nadavam, eles jogavam tênis de mesa, eles jogavam tênis de campo, eles jogavam futebol, eles jogavam esgrima, eles jogavam tênis com as deficiências deles. Representando seus países, defendendo sua bandeira, lutando por uma medalha. Características de pessoas que se esforçam. Pessoas que tinham tudo para, de repente, estar em outro lugar, estar chorando, deprimidas, elas estavam se esforçando, com uma vontade de vencer imensa, um nível de superação assim inimaginável, uma esperança por uma conquista de uma medalha, como eu falei, e talvez de bater um recorde olímpico, muitos deles estavam nessa perspectiva. E a emoção de ver o choro deles naquele pódio de superação, talvez lembrando de tudo que eles passaram na vida, da onde eles saíram, da sua família, dos seus amigos, e o choro corria naquelas lágrimas deles. Talvez o bullying que eles passaram a vida inteira nas suas vidas, ouvindo coisas que não queriam ouvir. Abandonado muitas vezes, ou a pobreza que eles viveram na infância, a limitação da vida, os sonhos frustrados, o descrédito, a inferioridade. E assim nós também, como eles defendiam suas bandeiras, seus países, nós também hoje representamos o nosso reino, o reino do Senhor Jesus, e nós lutamos por Ele. Mas nós precisamos viver superando todos os dias as adversidades da vida. Nós talvez não temos um braço, nós temos todo o braço, a perna, mas nós temos problemas. Nós podemos ter dificuldades que nos alejam.
todos os dias, na nossa mente, às vezes, no nosso coração, e não nos deixam andar, progredir, fazer alguma coisa. É nesse sentido que eu quero fazer essa comparação entre esses atletas que não tinham condições e fazem, e nós muitas vezes temos e não fazemos. Então, queridos, esses padrões, né, que Jesus ele tenta colocar em nós de reino, eles precisam entrar em nós e não deixar que as coisas do mundo, as adversidades que tentam podar a nossa vida, frustrar os nossos sonhos, nos fazer parar. Nos fazer impedir de chegar nessa linha, ou correr essa caminhada, essa jornada, essa trilha, e não chegar lá na linha de chegada, que é o que nós todos precisamos fazer. Todos nós precisamos fazer, todos, indistintamente. Conquistar o prêmio que Deus foi e já conquistou, e fala, vem. Ele está naquela linha lá de chegada, fala, venha, venha. Muitas vezes nós temos parado e desistido. E não é isso que Ele quer de nós. Mas talvez o que tem me chamado mais a atenção naqueles atletas foi a alegria deles, gente. Eles sorriam para fazer aquilo, estavam felizes, alegres, sabe? Uma alegria contagiante e constrangedora para mim naquele momento. Porque muitos nasceram com aquela deficiência, mas muitos adquiriram com a sua vida em acidentes ou alguma coisa, e eles estavam ali felizes, eles estavam alegres. Eles estavam sorrindo, eles estavam gratos. Você consegue ver gratidão? Talvez você imaginando alguém assim, você seria grato se você fosse, se você estivesse naquela condição. Eles estavam, eles eram alegres, eles eram felizes, eles estavam sorrindo e eles eram gratos. E o amor entre eles era um negócio constrangedor, um com o outro. Porque, queridos, quantos de nós temos sido gratos a Deus hoje? Quantos de nós temos demonstrado essa gratidão, vivendo alegres na nossa vida, vivendo sorrindo, independentes dos nossos problemas? Quantos de nós também temos murmurado, reclamado tanto por tão pouco, sendo ingratos com tanto que nós temos? E muitas vezes nós colocamos limites na nossa vida, como pode? Que vergonha, na verdade. Colocando limites nas nossas vidas, nos vitimizando pelas coisas, sabe? Desistindo de lutar, eu não quero mais, eu não vou mais ali nessa igreja, eu não vou mais cuidar da minha esposa, eu não vou mais fazer nada para que os meus filhos tenham uma vida melhor, desistindo da vida e colocando desculpas a todos os momentos para os problemas que eu tenho, para desistir, para não continuar, para eu não fazer, eu fico botando um monte de coisas para não fazer. Queridos, não é assim que Deus quer de nós. Se nós continuarmos dessa forma que nós estamos vivendo, vendo que o mundo está, nós não vamos chegar lá. Então, desistir de lutar não é a forma que Deus tem para nós. Nós temos tudo, muitas vezes, vivemos tão ingratos com tudo e agindo piores, às vezes, com que aquelas pessoas que realmente têm problemas, que poderiam estar tinham justificativas para dizer que não poderiam continuar. E nós estamos piores, às vezes, com as nossas desculpas. E aqui eu não estou falando restrição física, eu estou falando de nosso emocional fraco. Pessoas emocionalmente fracas, espiritualmente fracas. Eu queria destacar 4 coisas importantes, né, que eu queria colocar para mim e para a sua vida, para nós lembrarmos que nós nunca podemos esquecer na nossa vida. Primeira, nossos problemas, nossas limitações, nossas perdas, nossos traumas, o que você quiser colocar aí, jamais poderão nos impedir de lutar. Jamais pode nos impedir de lutar. Lucas 13, 23 e 24 diz assim: alguém lhe perguntou, Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse, esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu digo a vocês que muitos tentarão entrar e não conseguirão. E algumas versões falam, esforcem-se vigorosamente, esforcem com vontade mesmo, vocês precisam se esforçar mesmo. Porque assim como Jesus se esforçou, você acha que não foi fácil para Jesus estar naquela cruz?
Ele veio fazer uma obra maravilhosa, nós agradecemos a Ele, mas você acha que foi fácil para Ele fazer isso? Ele é filho de Deus, mas Ele era homem. Ter que morrer por quem não merecia, passar pelo que não tinha que passar, e Ele passou, e se Ele passou, nós precisamos pelo menos nos esforçar para chegar, andar pelas suas pegadas e andar por onde Ele andou. E a nossa obrigação é não desistir. A única obrigação que nós temos é essa, não desistir. Até quando? Até daqui a pouco? Não, até o fim. Até o último dia. Até o último suspiro. Até quando não tiver mais o que fazer, eu não tiver força mais. E ainda vou continuar mais um pouco. E se eu não tiver força, se Deus quiser, me leva, mas eu vou até o final. O que Deus me mandou fazer, eu vou fazer. Independente do que disse, pedras vêm daqui, xingamentos de lá, ou falando, está torcendo para o outro, eu vou fazer a minha parte, eu quero chegar, não importa, eu quero chegar lá. E eu estou falando aqui, vim aqui falar para você também, para você chegar junto. Nós não precisamos talvez chegar juntos, um do lado do outro, ou um na frente, mas você precisa chegar. Pode ir no seu ritmo, mas correndo, vai correndo, mas no seu ritmo, mas você precisa chegar, não desista. Não desista, em nome de Jesus. Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Jesus, querido, fez algo por nós, nos dando acesso através da cruz. Mas eu, como eu falei, preciso também fazer a minha parte, e você precisa fazer a sua. Por isso que Paulo, naquele texto inicial que nós lemos, ele comparou a nossa vida, a vida do cristão, com uma corrida, com a vida de um corredor, de um atleta que precisa de esforço. Nós precisamos de treino, nós estamos sendo treinados, então nós precisamos nos encher disso, para que nós continuemos a caminhada e nós somos treinados a todo momento. A repetição diária, as palavras são ditas, muitas das mesmas palavras, às vezes, colocadas repetitivamente sobre a sua vida para você se esforçar, para você não esquecer quando o tempo difícil chegar e você continuar correndo e olhando para frente. Continuar correndo e olhando para frente. Um atleta apático, parado, ele não chega em lugar nenhum. Um atleta deprimido, que só corre olhando para baixo, ele pode até chegar, mas vai ter muita dificuldade para olhar. O atleta olha para frente. Pode ver, quando você assiste televisão, aqueles atletas correndo, aquelas maratonas, eles estão olhando lá. Eles só ficam olhando para frente, não ficam olhando, nossa, que legal, né? Aquela casa, olha que legal. Não, eles ficam olhando para frente, eles só olham, tem um objetivo. O seu olhar precisa estar no alvo. O seu olhar precisa estar na chegada, e o nosso alvo é Cristo. Amém? Com força de vontade. Você precisa ter garra. Você tem que ter força, tem que ter superação. Os problemas vão vir, com certeza, umas vezes muito fortes, outras vezes de uma outra forma, mas você precisa continuar. Tem um atleta brasileiro até que está na maratona em primeiro lugar uma vez, né? E um outro rapaz chegou e segurou ele não tinha força, porque ele já estava correndo quilômetros e quilômetros, e essa pessoa veio atrapalhando ele. Daí veio uma outra pessoa e tirou ele dali, e esse atleta continuou correndo até o final, e ainda conquistou o terceiro lugar. Ele estava em primeiro, não importa. A felicidade para ele foi a mesma. Ele falou, não importa o lugar, eu queria chegar. Eu treinei para eu chegar. É esse pensamento que nós precisamos ter na nossa vida. Porque, queridos, muitas vezes olhando para baixo, distraídos, parados, querendo desistir, esse não é o caminho. Esse não é o nosso caminho. Não é esse caminho do atleta, do corredor, que está correndo essa carreira que Paulo fala. Quem não corre não vence. Quem não se esforça não chega. Então, assim como uma corrida é a nossa vida, o atleta tem que se concentrar, não se distrair, não olhar para o lado, e se esforçar olhando para o alvo, todo momento. Filipenses 3,14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Nós estamos falando a palavra. Paulo lembra aos filipenses para imitarem ele fala também, me imitem fazendo isso. Eu estou correndo, então vocês olhem para mim, se vocês não conseguem olhar além, olhem para mim porque eu estou indo, então nós vamos seguir junto.
Vocês estão olhando para mim, estão indo correndo atrás de mim, então vamos, que nós vamos chegar lá, porque eu estou fazendo. Se empenhe, se esforce para alcançar o alvo. E esses atletas paralímpicos que eu falei para vocês no começo, quando eu olhava para eles nadando, eles não olhavam as suas limitações. Eles não olhavam para eles, o que faltava para eles ser campeão. Puxa, para mim falta, eu fui abandonado. Eu não tive isso. Eles não olhavam para isso. Eles só olhavam para o final, para a medalha, para o apito final, para chegar no final, para a vitória. Eles só olhavam para isso. Eles só pensavam na chegada, dando o seu máximo, e para buscar tudo isso. 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Não pense que o que você faz, esse esforço, essa força de vontade que você tem de não desistir, vai ficar em vão diante de Deus. Deus não deve nada para nós, mas se dever qualquer coisa, Ele vai pagar com juros e correções monetárias. De uma forma brincando de se falar, porque Ele não nos deve nada. Nós somos devedores eternos, assim que a palavra diz. Mas se você pensar dessa forma, se existir qualquer coisa, Deus vai trazer 1000 vezes mais sobre a sua vida, com certeza, porque Ele é justo. Mas, queridos, o que eu quero que vocês não esqueçam, que a recompensa não vem agora, muitas vezes. A recompensa talvez não venha no meio do caminho para você, mas a recompensa pode ter certeza que ela virá no final. A medalha é entregue no final, a medalha não é entregue no começo. A medalha é entregue no final porque exige uma carreira e nós precisamos provar alguma coisa nessa caminhada. Como nós vamos chegar no final? Você quer chegar no final? Amém? E precisa de esforço, superar. Você precisa ir além das suas dores. Está doendo a vida, está doendo, está difícil, tá? Vai além. Um guerreiro, um vencedor, um campeão, ele não para na hora da dor. A hora que vem a dor, ele vai além, ele vai ao limite, ao limite. Ao limite, nem que ele tenha que cair no meio, mas ele se levanta e ele continua. Ele vai além do que ele imagina, ele vai além do que as pessoas em volta achavam que ele chegava. Ele vai além do que disseram a respeito dele. Um campeão vai além, porque ele está olhando para o alvo, ele não está olhando para as pessoas, não está olhando para a circunstância, não está olhando para o seu trauma, não está olhando para a sua deformidade, para o seu problema, para a sua falta de alguma coisa que você possa ter. Se o Senhor disse para que nós continuássemos e nós não tivéssemos medo, mesmo em meio às aflições, nós não tivéssemos medo, Ele fala, tenha um bom ânimo. Além de não ter medo e continuar andando, e que quando vinham as tribulações, Ele fala, tenha um bom ânimo, ainda fique alegre nesse tempo. Se alegre quando chegar esses problemas. Se alegrar na hora do problema. E se eu vou lutar e eu vou buscar essa vitória, e se ela ainda não chegou, é porque eu preciso ainda continuar, não chegou a hora de parar, e eu preciso continuar olhando para a chegada. Eu preciso continuar olhando para o meu alvo. Em segundo lugar, o que eu não queria que nós esquecêssemos. Os nossos problemas, as nossas limitações, as nossas perdas, as nossas frustrações, os nossos traumas não poderão nos impedir de crer, acreditar, de ter esperança. Jamais. 2 Coríntios 4,16, por isso não desanimamos, embora externamente estejamos desgastados, e interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Queridos, Paulo estava decidido a não desistir. Ele tinha tudo para fazer isso, muito mais do que nós, porque ele tinha uma convicção dentro dele poderosa, chamada fé. Chamada fé. Fé é a certeza de algo que eu não vejo com os meus olhos naturais. Mas eu tenho, antes de ver o meu final, eu já consigo ver, no meu presente, a vitória do futuro, a vitória do amanhã. E nesse lugar da minha vitória, Deus está comigo.
Deus está comigo agora, Deus está comigo no meu trajeto, na minha corrida, Ele está comigo. E Ele é o meu treinador que está lá no final falando, vem, venha, continue, não pare, lute, não pare, não desista. Ele está aqui e está lá. Meu Deus, creio, isso é fé. Que pode vir as tribulações, os empurrões, não, você não vai correr, você não vai ganhar. Você continua olhando, eu vou chegar. É assim, esse é o corredor da fé, essa é a nossa vida, a vida minha é a sua vida. A vida do cristão é essa. Se você nasceu para uma vida fácil, me desculpe, alguém mentiu para você. Essa não é a realidade, muito menos a do cristão. Porque o cristão precisa lutar, ele precisa lutar porque ele precisa provar algo no final. Não é porque Deus foi bom com a gente, fez tudo aquilo que fez, nós precisamos também ser. Nós precisamos mostrar, nós precisamos fazer. Como diria uma pessoa que eu conheci no ônibus, viajando uma vez à noite, e ela estava falando um monte de coisa, e a última palavra dela é: viver não é apenas respirar. Eu era estudante, estava indo para Curitiba estudar, morava em Prudentópolis, e ela falou isso para uma outra pessoa: viver não é apenas respirar. E essa é a verdade. Exige sacrifício, exige fazer alguma coisa. E é alguma coisa para fazer hoje, não dá mais tempo para andar, nós precisamos andar num ritmo de corrida. É assim que Paulo fala, ninguém entra num estádio para uma competição, para uma corrida e começa a andar ali, não dá. Não é isso, não é para esse propósito que nós somos chamados. Então, essa fé que movia Paulo, ele não precisava ver as coisas boas acontecendo agora, mas ele via que as coisas aconteciam, elas cooperavam para um bem. E a realidade de um campeão, ele sabia que era uma trajetória de intensa, que precisaria zelo, perseverança e fé para concretizar tudo isso. E com o exemplo de Paulo, nós aprendemos muitas coisas, que é possível perseverar apesar das dificuldades. Ele foi uma das pessoas que nós lemos, passaram por tantas tragédias, tantas coisas na Bíblia. Né? Se nós formos olhar, né, ele, a direção que ele sempre tomava para o futuro, né, e ele sempre olhava para Cristo, e parece que as circunstâncias vinham, mas ele era impulsionado para fazer além, ele era impulsionado para fazer mais, ele era motivado para fazer muito mais ainda, quando as circunstâncias queriam segurar ele, agarrar ele, para não deixar ele seguir, mas ele nunca desistia. Esse é um exemplo para nós. E um homem que passou por tantas coisas que a gente sabe. Mas, queridos, hoje o que eu queria também falar é que nos nossos tempos nós vivemos, né, por muitas coisas onde as pessoas só querem se satisfazer plenamente. Elas estão buscando algo, mas sem esforço. Elas querem ter, elas querem conquistar, elas querem chegar, mas sem sacrifício, muito menos com sofrimento. Não, sofrimento não, para mim não. Minha vida já é muito sofrida. E geralmente essas pessoas, elas sempre fazem a mesma pergunta: como que Deus pode estar nisso? Como é que Deus pode estar em um lugar onde nós só vemos dor? Como que Deus pode estar num lugar que eu só vejo tristeza, onde eu só vejo sofrimento? Só que a Bíblia, ela faz uma conexão entre o sofrimento e a vida cristã, um aspecto essencial para a vida do crente. É estranho falar isso, mas a Bíblia fala isso. Ela faz uma conexão entre o sofrimento e a vida do crente. Por isso que ser crente não é para qualquer um mesmo. Não é para qualquer um, porque a porta é estreita. A porta é estreita. Exige. E essa dor, quando ela vem, para nós, né, quando nós começamos a olhar a Bíblia, né, a dor e o sofrimento na Bíblia está associada a um aspecto positivo, não negativo. O sofrimento na nossa vida, na Bíblia, está ligado a um propósito. É um propósito. Então, quando o sofrimento chegar, é algo que deve ser aceito por mim. Primeiramente, eu preciso aceitar ele. E depois, Jesus fala: tende bom ânimo. Tende bom ânimo no sofrimento. Passe por ele com alegria, com entusiasmo, porque eu tenho um propósito nele. Eu vejo como uma seleção.
Deus está selecionando você nos teus problemas, porque se você fosse selecionado nos momentos bons da tua vida, onde você tudo tivesse maravilhoso, isso seria seleção? Não. Deus quer nos selecionar, Ele quer nos provar, Ele quer nos testar nos momentos difíceis, para ver até onde nós aguentamos. Até onde nós conseguimos chegar, porque essa corrida é para fortes, não é para fracos. Essa corrida é para os que não desistem, porque tem uma chegada. Existe um objetivo nosso a ser chegado, querendo você ou não, você precisa chegar, você quer chegar lá, você precisa lutar para chegar nesse lugar. E Deus quer isso, Deus está lá te chamando, Ele não está jogando a pedra, falando, você não vai conseguir, estou mandando problema para você, não. Ele está lá chamando, venha. Sabe, como se você estivesse andando por uma estrada, por uma serra, e aquelas pedras começam a cair, e você vai com o seu carro, com a sua vida, andando e contornando aquilo, e ele fala, venha que você consegue. E vem as pedras, meu Deus, e agora? Nossa, uma entrou no caminho, você desvia, que difícil, mas você precisa chegar. Eu preciso chegar. Em Tiago 1, 2-4, ele dá uma ênfase ali, fala, se o cristianismo é genuíno, ele tem que passar por provações. Nós estamos falando com Tiago. Tiago escreveu, sabe quem é Tiago? Irmão de Jesus, aqui na terra. Irmão de Jesus, filho de José e de Maria. Tiago, se o cristianismo é genuíno na nossa vida, ele tem que passar por provações. Porque, como eu falei, se a minha fé só é testada nos momentos difíceis, por que ter fé? Para que serve a minha fé se eu vou ser testado só nos momentos que eu está tudo bem? Não é isso. Então, Jesus, Ele faz isso para nos provar, com certeza, mas com amor. Não pense que Ele está querendo o seu mal. Mas você poderia pensar, mas por que Ele faz isso? Poderia ser bem mais fácil. Poderia ser sem sofrimento. A resposta é porque até Deus fez isso com o seu próprio Filho, Jesus, na cruz. Por que não faria conosco? E a palavra diz que Ele agradou moê-lo, quer dizer, o Pai agradou ver o Filho sendo moído na cruz. Será que o Pai se agrada em ver você sendo cheio de adversidade, cheio de problemas? Qual que é o objetivo final da prova? Deus se agradou moê-lo, agradou moer Jesus há 2000 anos atrás naquela cruz, porque Deus já via a vitória de Jesus, e Deus já via a minha e a sua vitória, a nossa vitória, por isso. E Jesus passou por todas essas aflições, esses sofrimentos naquela cruz, e quando nós olhamos também para os nossos sofrimentos, nós precisamos olhar para Ele, olhar em fé, que assim como Ele venceu, nós vamos vencer também. Jesus ele não foi para a cruz para simbolizar uma derrota na sua vida, pelo contrário. Mas Jesus foi para a cruz para concretizar a sua e a minha vitória. Concretizou, decretou, definiu. Como se Ele falasse, o prêmio está na minha mão, Satanás. Quem vai dar o prêmio sou eu. A todo aquele que chegar no final, a todos aqueles que ultrapassarem a linha de chegada, eu vou estar lá com o prêmio. E esse prêmio já está reservado, a Bíblia fala que já está preparado para todos nós, para todos aqueles que chegam naquele lugar. 1 Pedro 1,7, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Aqui Pedro ele nos encoraja, ao dizer que o sofrimento, as nossas lutas, elas geram em nós fé. E ao olharmos para Jesus e para a sua ressurreição, nós vamos lutar, mas Ele pede para você não lutar com cabeça baixa. Essa é uma das coisas que eu vi nesses atletas, eles lutavam felizes, sorrindo, muda tudo. Você lutar derrotado, chorando é uma coisa, agora você lutar de cabeça erguida e ainda sorrindo é outra coisa. Por quê?
Porque você se motiva com o seu sorriso a continuar lutando e você envergonha Satanás. Imagina Satanás te mandando um monte de armadilha, problema, você continuar rindo e continuar. Isso aqui abala qualquer um. Então, na hora dos seus problemas, continue alegre, continue feliz, continue sorrindo. E essa alegria vai trazer fé. E a fé, ela traz a esperança. E a esperança vai trazer perseverança, vai trazer maturidade na sua vida. Por isso, o choro, a fé, a esperança não pode estar longe do problema e da alegria. Porque as bênçãos virão. Salmo 126:5, aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Salmo 35, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia! O choro, a dor, o sofrimento pode até vir, mas se você continuar firme em fé, perseverante, com a sua atitude, né, de continuar, a sua experiência de vitória vai chegar, com certeza. Em nome de Jesus, logo de manhã. Não vai demorar. O terceiro lugar, nossos problemas, nossas limitações, nossas perdas, nossos traumas, nossas coisas ruins que podem ter acontecido na nossa vida ou acontecem, não poderão nos impedir de vencer. Paulo, no seu ministério, ele não deixou que as suas conquistas, né, da sua vida, ou os erros do passado, deixassem ele se perder nisso, nem tirar o foco da vitória no reino. Mas ele entendeu que vencer é fazer a vontade de Deus, vencer é cumprir um propósito de Deus, que é muito maior do que a vontade que ele tinha de parar. A vontade que às vezes te manda parar, desistir, precisa ser nada perto do propósito que você tem que entender, que você tem diante de Deus em cumprir isso, em chegar nesse lugar que Deus preparou para mim e para você. Essa corrida. Filipenses 3, 13 e 14, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, Paulo falou. Preciso me esquecer das coisas que ficaram para trás. Por que ele fala isso? Porque talvez eu me esquecer do meu passado, das coisas ruins que me aconteceram, das coisas ruins que me fizeram, eu parar de ficar olhando para isso, ao invés de ficar olhando para frente, seguir minha caminhada e não cair, seja o primeiro passo para eu conseguir chegar onde eu preciso chegar. Talvez seja a primeira coisa que eu preciso fazer para eu avançar, para eu ir para frente, para eu completar minha corrida, minha carreira. Que coisas precisam ser deixadas para trás na sua vida? O que você precisa parar de ficar olhando, que está te distraindo, que você passou e você continua olhando e está te distraindo nessa caminhada, para essa chegada? O que falta para você só olhar para frente e continuar? E Paulo também passou por isso. E ele fala, eu preciso me deixar das coisas que me fazem, que ficaram para trás e continuar essa caminhada. E o que deixava ele, olhando às vezes para trás, que poderia atrapalhar ele? A religiosidade, ele era judeu, ele achava que isso era tudo antes de se converter, antes de encontrar Jesus. Ele tinha dupla cidadania, era um cara poliglota, inteligente, formação acadêmica das melhores. E ele fala depois em Filipenses 3,8 que para isso tudo agora é lixo. Ele não olha mais para isso. Em segundo lugar, ele não se deixou paralisar pela culpa, porque Paulo era um perseguidor de cristãos. Se Jesus encontrasse ele e falasse, agora eu quero que você corra essa minha caminhada. Ele fala, mas eu matei muita gente, eu persegui os cristãos, os seus seguidores, eu não posso fazer isso. Ele ia parar no caminho, ele não ia fazer o que ele fez. Você imagine só quanto prejuízo para todos nós. E ele continuou, ele não deixou que essas coisas acontecessem. Também ele não achava que em todo o tempo ele fazia, ele achava que ele não tinha feito tudo. Ele continuava o que esse homem fez na escrita, o que esse homem fez na pregação, não se compara a nada. E ele mesmo fala que ele não fez tudo. O que tentou parar ele foi preso, ele foi amarrado, ele foi espancado, ele foi apedrejado, ele foi surrado, foi jogado para fora de uma cidade, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por cobra, ele passou fome, ele passou, talvez sede, não tinha o que vestir, até frio ele passou, e ele pede para os seus discípulos trazerem sua capa,
porque ele estava passando frio. Mas ele não desistiu. Essa carta que nós lemos, Filipenses, aqui, né, que a gente leu, ele escreveu a beira-mar? Não. Ele escreveu na prisão. Escreveu em Roma, aprisionado, num lugar minúsculo, frio, talvez sujo. Nós fomos lá, nós visitamos. Um lugar pequeno. Ele não estava, quando tudo estava bem, ele estava falando isso. Ele estava falando quando tudo estava mal. Mal para as circunstâncias, mas ele não olhava isso, porque ele olhava para Cristo. Continuem. Ele era incansável, e não foi à toa que ele falou, Filipenses 4,7, até que o pastor citou hoje: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Não foi à toa que ele falou tudo isso, porque ele fez. E em quarto lugar e último lugar, nossas dores, nossas limitações, nossas perdas, nossos traumas não poderão nos impedir de sorrir, não vão nos impedir de tirar, não vão nos tirar nossa alegria, em nome de Jesus. Filipenses 4,4, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu repito, ele estava na cadeia, na prisão, nos seus últimos dias, não estava na praia, nem quando tudo estava bem, estava amarrado talvez nesse lugar, ele falava, alegrai-vos no Senhor, e ele repete, outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Ou seja, não deixe que as circunstâncias externas destrua tudo aquilo que Deus já colocou na sua vida. E Ele espera que você vá, continue, né, e prossiga até chegar onde precisamos chegar. Tiago, mais uma vez, 1,19. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Uma coroa preparada, com o seu número de cabeça, com o seu número está lá, preparada para você. Você precisa chegar. Existe um prêmio que, né, por um esforço nessa vida, a gente sabe, quando nós nos esforçamos, nós ganhamos prêmios na nossa vida, aprovações. Sim, mas existe um prêmio maior, que só Jesus pode dar, né, te dar. Só Jesus, só o Senhor pode dar para você. Em Cristo Jesus nós encontramos um prêmio que é impagável, de valor imensurável. Por isso, já seria suficiente sermos alegres por causa de Jesus, sem precisarmos receber nada ainda dessa vida. Já seria suficiente nós sermos alegres, vivemos nossa vida alegres diante das tribulações, só de saber que Jesus está do nosso lado. Jesus está nos acompanhando nessa caminhada. Jesus está em toda a trajetória com a gente e esperando no final dela também. Então, independente de qualquer coisa, Jesus precisa fazer você alegre. Você precisa se alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8:10. 2 Coríntios 6:10, entristecidos, mas sempre alegres. Paulo falou isso. Entristecidos, mas sempre alegres. Entristecidos pelas coisas que acontecem. Eu não queria que acontecesse talvez isso, e aconteceu. Mas isso não vai tirar minha paz, isso não vai tirar minha alegria. Entristecidos, mas alegres. As tristezas virão, as dificuldades virão, sim, com certeza, mas se mantém alegre. Paulo, mais uma vez. E nesse tempo eu queria que o louvor subisse, se puder já ir subindo. Eu queria citar alguns exemplos bíblicos de superação. Moisés, queridos, quem conhece Moisés aí? Trauma do abandono, distância da família, fugitivo, decepcionado, com problemas de fala, ele era gago. E já idoso, Deus chama ele para ser o libertador do seu povo. O endemoniado de Gadara, o gadareno, Jesus libertou ele das cadeias, ele estava naquele cemitério acorrentado. Jesus liberta ele, ele conquista 10 cidades para Jesus. Ele poderia parar, não, eu era aquele que dava risada de mim, eu morava no cemitério lá, eu era acorrentado, endemoniado, que vergonha, eu não vou fazer nada. Não, ele ganhou 10 cidades. A mulher do poço de Samaria,
uma vida cheia de desilusões amorosas, aquela mulher, e Jesus revela a vida dela, supra as necessidades dela, preenche o vazio que ela tinha, e ela conquista a sua família e toda a cidade de Samaria conquistada. Davi, um filho talvez não reconhecido como ele deveria pelo seu pai, vence o inimigo mais poderoso no arraial que veio afrontar, aquele filisteu, o Golias, aquele gigante, e ele venceu, e ele foi também o maior rei de Israel, porque havia um pai que o reconhecia, e a ele deu essa vitória. Jesus, Filho de Deus, não reconhecido na terra, não foi reconhecido como Senhor, não foi reconhecido como Rei, foi humilhado, cuspido, torturado, açoitado, ferido, xingado, pregado numa cruz, transpassado por uma lança, negado pelos homens, mas ressuscitado, glorificado, adorado, assentado à destra, com todo o poder e glória e autoridade que o próprio Pai lhe deu. Qual é a semelhança desses homens? Nenhum deles deixou as suas dores, os seus problemas, as suas aflições, os seus traumas, deixarem deles de cumprir o que Deus tinha na vida de cada um deles. E não desistiram de lutar em momento algum, não desistiram da corrida da vida, porque existia uma corrida, o que precisava ser caminhada e corrida e chegada, e eles queriam chegar nesse lugar. Eu queria dizer hoje, essa noite, que você também é um vencedor. Você é porque Deus disse que você é. Você pode até pensar que não, olhar para você e ver imitações, mas Deus olha para você e fala, você pode. É você que eu quero chegar lá, eu quero te chamar de campeão, eu quero te chamar de vencedor, porque a sua coroa já está preparada, eu estou ansioso para esse dia, para a tua chegada. Então, querido, o medo, a indecisão, os seus traumas que você pode ter passado, não pode te fazer parar. O seu passado nunca vai ditar o seu presente, muito menos o seu futuro. A sua vergonha, a palavra diz que ele transforma em dupla honra. Deus transforma uma vergonha em dupla honra. O seu abandono ou esquecimento pelas pessoas que deveriam te amar, ou estar do seu lado, que não ficaram, Deus te dá uma família de muitos irmãos, uma família grande, Ele te inclui ali para te proteger, para te amar, para cuidar de você. Então se coloque de pé, querido. Queria que você colocasse agora a sua vida onde você está. Se existe alguma limitação, alguma dor, algum trauma que te impede de caminhar, que você agora colocasse isso aí diante de Deus, porque o médico dos médicos vai curar essa dor. O médico dos médicos vai reimplantar o que não estava aí nesse lugar. O que o inimigo, os traumas, a vida te tirou, Deus vai reimplantar agora na sua vida. Mas ore e creia que isso vai acontecer. Baixe o nosso aplicativo disponível para Android e iOS. Nos siga no Instagram. Faça parte de uma célula. Contribua online através do aplicativo, Pix ou transferência bancária. Ouça nossos podcasts no Spotify. Participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp. Não perca nossas programações. Essa foi mais uma mensagem da Alcance Irati. Obrigado por ter nos assistido e até o próximo culto.